Lucas capítulo 2, versículos 10, 11, 12, 13 e 14. Os irmãos encontraram? Amém? É uma extensão da leitura oficial. Está escrito a partir do versículo 10: E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vamos ler até esse 14, versículo 14. O tema e a mensagem está subordinada a esse tema, celebrando a Cristo, o Salvador da família. Ele é muito atual, tendo considerado que estamos nas proximidades do Natal, onde relembramos o nascimento de Jesus. Então nós temos muito a celebrar com o nascimento de Cristo. Herodes não queria celebrar, ou não queria permitir o nascimento de Jesus. O diabo também não queria. Faraó não queria que Moisés nascesse. Sempre que alguém dentro dos planos de Deus nasce, o inimigo sempre quer atrapalhar, mas os planos de Deus não são atrapalháveis. Deus sempre passa na frente como um rolo compressor, abrindo caminho, e quem se mete na frente se acaba. É como se fosse ovo querendo brigar com pedra. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha. Quem brigar contra Cristo é o ovo querendo quebrar pedra. Não faz sentido, não faz lógica. O texto que nós começamos lendo, aparece uma expressão que o anjo, no caso Gabriel, ele fala aos pastores de Belém, dizendo: não temais. Em todo o Novo Testamento é a terceira vez que essa palavra aparece. Em todo o Novo Testamento é a terceira vez, aliás, a quarta vez que essa palavra aparece. A primeira vez ela aparece a Maria: não temas, porque o que está sendo gerado dentro de ti é o Salvador do mundo. Segunda vez aparece para José, o mesmo anjo aparece para José: não temas receber a tua esposa Maria, porque o que está sendo gerado dentro dela foi gerado pelo Espírito Santo. A terceira vez aparece para Zacarias, quando Isabel, a sua esposa, tem a notícia de que vai ficar grávida, ou que está grávida, e Zacarias ficou tanto sem entender, e o anjo disse: olha, não temas, não tenha medo. E a quarta vez que essa palavra aparece no Novo Testamento é o anjo dando essa ordem ou essa mensagem aos pastores que estavam de madrugada, pastoreando, aliás, guardando o rebanho por aquelas regiões. Isso significa que Deus tem sempre uma mensagem para nós de não ter medo. A expressão não temas na Bíblia, ela tem dois sentidos. Dependendo do contexto, não temas significa não tenha medo, está relacionado a medo. Mas de acordo com outros contextos, significa temer ao Senhor. Então temor tanto significa na Bíblia medo propriamente dito, como significa também respeito à pessoa de Deus. Diante de Deus nós não devemos ter medo. Deus não é bicho, nós não podemos ter medo de Deus, porque Ele não é bicho, Ele é o nosso Pai. Então nós não podemos ter medo dEle. Ele é o nosso Senhor, é o Criador. Ele não é o nosso carrasco que está com o chicote do nosso lado 24 horas, para no primeiro momento que a gente tropeçar, Ele descer o cipó em cima de nós. Deus é o nosso Pai, Criador antes de todas as coisas. Então nós não podemos ter medo dEle, assim como também não podemos ter medo do diabo, mesmo que ele seja um bicho. Não podemos ter medo dele, porque maior é o que está conosco. Isso não significa que devemos afrontar o diabo, insultá-lo ou desmerecer a capacidade que ele tem. Não, senhores, ele só não conseguiu derrubar Jesus. Isso indica que o sujeito é inteligente, um grande estrategista, experiente em batalha, e que a única pessoa que conseguiu derrotar ele definitivamente foi Jesus Cristo. Quanto ao mais, todos nós estamos sujeitos a sofrermos as astutas ciladas que ele lança. Então, queridos irmãos, celebrar Cristo na família é celebrar a melhor de todas as notícias, a maior de todas as mensagens. O mundo aí celebra, as feministas celebram cada processo de liberação do aborto, que é um nome bonitinho para matar a criança na barriga da mãe. As feministas celebram o aborto,
Os defensores da causa LGBT celebram quando a igreja é vilipendiada. Os defensores do amor livre celebram esse amor descompromissado. Os defensores da causa animal celebram quando uma tartaruga marinha é resgatada e colocada no mar. Os defensores da causa ambiental, os ambientalistas, celebram quando uma árvore centenária não é derrubada. Por mais que sejam causas legítimas, a igreja, no entanto, não celebra essas coisas. A igreja celebra o Criador de todas as coisas. A igreja não celebra o aborto. A igreja celebra aquele que é o dono da vida, aquele que é o dono da nossa existência. A igreja não celebra um relacionamento descompromissado, extraconjugal. A igreja celebra a comunhão e relacionamento com Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja não celebra a vida dos animais, a vida das árvores. A igreja celebra quem criou todas as coisas e colocou esses animais e essas árvores debaixo do domínio do homem. A igreja celebra a Cristo e não celebra coisas. A maior causa da nossa alegria não são as coisas que Jesus nos dá, mas a salvação que Ele já nos deu, a pessoa que Ele é, o que Ele representa para nós. É isso que celebramos. Como nós lemos aqui no texto, no versículo de número 10, o anjo diz: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Por que nós celebramos o nascimento de Jesus? E o texto fala exatamente disso. Em primeiro lugar, porque essa é uma notícia de grande alegria. A igreja não celebra uma notícia ruim. A igreja não vive de notícias ruins. A igreja vive de vitória, de progresso, de guerras vencidas. A pandemia veio e passou, a igreja está aqui. O Império Romano veio como um rolo compressor sobre a igreja, mas a igreja sobreviveu. Todas as tentativas de acabar com essa igreja são tentativas inválidas, porque a igreja tem muita alegria para celebrar. Nós celebramos o nascimento de Jesus porque essa é uma notícia de grande alegria, disse o anjo, porque eu vos trago novas de grande alegria. Não espere uma alegria pequena de um Deus grande. Não espere uma salvação pequena de um Deus que é grande. Não espere um céu pequeno de um Deus que é grande. Não espere um amor pequeno de um Deus que é grande e que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nossos pecados. Não espere salvação pequena desse Deus que é grande. Deus não é medíocre. E o escritor aos Hebreus disse: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Somente um Deus grande pode gerar salvação grande. Somente um Deus grande pode se gerar no nosso coração alegria grande, incomparável, indizível. E esse Deus grande, aqui está o paradoxo da fé. Esse Deus grande que o universo não cabe Ele, mas Ele cabe no nosso coração. O universo inteiro com seus milhões e milhares de quilômetros não comportam esse Deus, mas Ele veio fazer morada dentro de nós. E quando nós recebemos essa grande alegria que vem de Deus, nós fazemos como disse o salmista: servimos ao Senhor com alegria e nos regozijamos diante dEle com cântico. Deus tem grande alegria para todos nós. Por que nós celebramos o nascimento de Jesus? Porque nós celebramos a vida desde a sua concepção. Quem mais tem interesse no aborto é o diabo. Ele que não queria ver Jesus nascido, ele não queria ver Moisés nascido, porque Jesus e Moisés foram pedras de tropeço no pé dele. Mas Jesus nasceu para dizer não ao aborto. A igreja diz não à morte de criança na barriga, propositalmente. Celebrar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, é dizer não à tentativa de sexualização das crianças. Jesus foi uma criança, mas viveu longe dessa influência de tentativa de sexualização precoce das crianças. Você abre o TikTok, está lá uma dancinha sensual. Abre uma mensagem aqui, tem um comercial de uma mulher seminua, tem um comercial de um homem bombado fazendo algum tipo de comercial, e as crianças têm acesso a isso, e quem gosta disso é uma rede satânica de pedofilia que existe no mundo. Celebrar o Natal de Jesus é dizer que as crianças, elas pertencem a Deus.
elas têm o seu período preservado, ou devem ter o seu período preservado com Deus. Elas devem participar da igreja do Senhor, do povo de Deus. Celebrar o nascimento de Jesus é entender que as crianças pertencem ao Senhor. Irmão, criança não pertence ao diabo. O miserável não é dono das nossas crianças, elas pertencem a Deus. Diz a Bíblia lá em Salmos que os filhos são herança do Senhor. O que isso quer dizer? É Deus dizendo: olha, isso aqui é meu, mas eu vou te dar como herança, me pertence, mas está nas tuas mãos para você criar. As crianças pertencem ao Senhor. Quando Jesus disse isso, Jesus disse uma certa vez: deixai vir a minhas criancinhas. Essa mensagem de Jesus, por mais que a gente não imagine o quanto, mas ela ofereceu um impacto tão grande para a realidade do mundo dele, que nós não temos ideia. Na época do Império Romano, o que se fazia com uma criança deficiente era colocada nos mercados para ser vendida. Se não fosse comprada, jogava para o lixo, para a formiga matar, para morrer ao calor do sol, à água da chuva. Era assim que acontecia. Em uma celebração dentro da sinagoga, as crianças não tinham participação, e os discípulos foram criados nessa cultura. Quando as crianças tentaram se aproximar de Jesus, eles tentaram afastar, porque eles estavam aculturados com aquela ideia. Aí Jesus disse: não me peçais que as crianças venham até mim, porque delas é o reino de Deus. As crianças pertencem ao Senhor. As crianças são herança do Senhor. Assim como Jesus Cristo, toda criança nasce para a glória de Deus. Toda criança nasce para a glorificação do nome de Deus. Por mais que o inimigo de nossas almas tente desvirtuar isso, porque o pecado está aí, mas a verdade é essa: toda criança nasce para glorificar o nome do Senhor. Eu fui criança, vocês já foram crianças também, e se vocês chegaram até aqui e estão do jeito que estão, servindo a Deus, é porque Deus preservou a tua infância para você chegar até aqui. Você poderia ter morrido sem um aborto, poderia ter morrido afogado. Naquela época todo mundo tomava banho de maré, tomava banho de rio. Você poderia ter sido um acidente no meio da estrada, quando era ainda infante, mas Deus te preservou e te trouxe até aqui para que você reflita o brilho da glória do Senhor. Por que celebramos o nascimento de Jesus? Por que celebramos a Cristo? Porque o nascimento de Jesus é a notícia de grande alegria, mas não termina por aí. O texto que o anjo fala diz o seguinte: eis que vos trago novas de grande alegria, vírgula, que será para todo o povo. Quando uma criança nasce numa casa, ela traz alegria apenas para a família, para os pais, para os avós, para os tios, para os sobrinhos. Sempre assim, toda criança é motivo de alegria dentro de casa. Criança não é maldição, como as feministas tentam emplacar por aí. Criança é a bênção do Senhor. E sempre que uma criança nasce, ela traz alegria somente para a família. Só que com o nascimento de Jesus não foi assim. O nascimento de Jesus não foi alegria apenas para José e Maria. Não. O nascimento de Jesus, diz a Bíblia, foi alegria para todo o povo. Eu vou ler de novo: eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. A notícia de que Jesus nasceu é boa lá no Japão, aqui no Brasil, na minha casa, na sua casa. É a melhor notícia. Jesus nasceu, o mundo celebra, o mundo tem motivo demais para se alegrar, porque essa é a melhor notícia, não apenas para a família de Jesus, mas para o mundo todo. Ou seja, o mundo todo agora tem motivo para celebrar, porque nasceu a esperança, nasceu o Salvador. Deus se fez homem e reinou e habitou em nosso meio. Essa foi a notícia e é a melhor notícia para todo mundo naquela época. Jesus nasceu, alegria para todo mundo, alegria para todo o povo. Abraão viu esse dia, o dia de Jesus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele disse mais, o próprio Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus veio da descendência de Abraão, a profecia se cumpriu.
O menino nasceu, a notícia de que a partir de Abraão toda a terra seria abençoada se cumpre em Jesus, não se cumpre em Abraão. O Abraão não é o alvo da promessa, o alvo da promessa é Cristo. É em Cristo que as famílias são abençoadas, é Cristo o cumprimento da promessa feita a Abraão. Eu digo mais uma coisa: Abraão, aliás, José e Maria não foram a primeira pessoa a ver Jesus nascer. Não foi os magos que viram Jesus nascer a primeira vez. Abaixo de Deus, a primeira pessoa a ver o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, foi um Senhor chamado Abraão. Lá em João capítulo 8, versículo 56, Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele viu por antecipação aquele mundo que era cheio de guerra, cheio de infelicidade, mas em um certo dia, quando Abraão foi sacrificar o seu filho, Jesus apareceu a ele. É o texto que diz: Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou, porque ele entendia que o dia de Cristo é de alegria. Ele entendia que o Cristo nascido era alegria para todo o povo. Ele viu com antecipação, cerca de 1500 anos antes de Jesus nascer. Abraão foi a primeira pessoa que viu e se alegrou. Como não se alegrar com o nascimento de Jesus? E aqui eu lembro, Mateus capítulo 2, versículo 10, os magos, quando encontraram Jesus, diz o texto, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Versículo 11, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertavam dádivas, ouro, incenso e mirra. O que o texto está dizendo é exatamente o que os irmãos ouviram. Os magos se alegraram quando a estrela sinalizou que eles deveriam parar ali, porque quem estava ali é o rei do universo. Olha a dor de cotovelo de Herodes, mas Deus faz assim. Os anjos, aliás, a estrela sinalizou, e o Cristo está aqui, o Salvador do mundo está aqui, e o texto diz que eles se alegraram com grande júbilo e ofereceram a Jesus presentes, incenso, ouro e mirra. O que nós aprendemos com os magos? Os magos celebraram a Jesus ofertando. Uma das maneiras de nós celebrarmos Cristo em nós é ofertando aquilo que nós temos: o nosso dinheiro, o nosso tempo e os nossos talentos. 3 categorias de oferta os magos deram para Cristo, de ordem crescente, decrescente, ouro, incenso e mirra. Você pode celebrar a Deus com oferta. Meu irmão, acabou de passar o saquinho de oferta aí. Isso é um ato corriqueiro da igreja, mas vamos olhar a partir de hoje de uma outra maneira. Vamos aprender com os magos que eles podiam celebrar de outra maneira, mas a alegria deles foi tão grande que eles se alegraram, foi ofertando, foi dando presente para Jesus, foi dando a Cristo aquilo que era bonito, bom e valioso. Os magos nos ensinam que é possível celebrar a Cristo oferecendo aquilo que nós temos. Agora me chama a atenção a alegria de Zacarias. Lucas capítulo 2. Zacarias, quando tem notícia de que Jesus nasceu e de que uma criança especial, não porque era deficiente, especial porque ela era específica. Jesus era uma criança específica. Pode existir outras pessoas com o nome de Jesus, mas Jesus, com a pessoa que ele era uma criança específica. Não tinha ninguém no mundo como ele. Mas Zacarias estava no templo e era um dos sacerdotes, e quando ele viu a Jesus Cristo entrando, o Espírito Santo falou a ele. Simeão que disse falou a ele, o Espírito Santo inspirou e lhe disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. E ele diz mais: quem é esse menino? Luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo de Israel. Zacarias celebrou a Cristo louvando no templo. Bendito é o nome do Senhor.
Senhor. O Espírito Santo não é uma novidade de Atos 2. Antes de Atos 2, o Espírito Santo já estava agindo na vida do velho Simeão, mostrando a ele que o Cristo era aquele. Aí se cumpre. Sabe por que Zacarias se alegrou? Porque com certeza ele se lembrou de uma profecia lá no livro de Ageu, onde Ageu disse assim: a glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira. O que Ageu estava dizendo e que Zacarias viu o cumprimento é que o primeiro templo que foi derrubado, ele tinha uma glória, mas o segundo templo que haveria de ser reconstruído, ele teria uma glória maior. A glória seria maior do que o primeiro templo. E por quê? Porque naquele outro templo um menino especial foi apresentado, Jesus foi apresentado. Isso que fez o templo mais glorioso. Não era a estrutura bonita, não era a estrutura ampliada que Herodes mandou fazer, não, era o Cristo, o menino Jesus. Aquele menino fez daquele templo ter uma glória maior do que a da primeira. Aí Simeão viu aquilo e começou a louvar em oração, agradecendo a Deus, celebrando a Deus por meio do louvor. Todas as vezes que nós louvamos o nome do Senhor Jesus, nós estamos celebrando a sua vida. Mas é louvor mesmo, porque boa parte do que nós cantamos não é louvor. Louvor é quando nós nos direcionamos para Deus e começamos a elogiar quem Ele é. Isso que é louvor. É quando eu começo a destacar os atributos de Deus e engrandecer o seu nome. Louvor é quando nós cantamos: Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és amoroso, Tu és grandioso, O Teu nome é santo, O Teu nome é santo, O Teu nome é santo. Louvor é quando nós olhamos para Ele: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Salvador do mundo, Tu és o Salvador de todos nós, Tu és o vigia da igreja, o noivo da igreja, o guarda da igreja, o resgatador da igreja. Isso é louvor. Que tal celebrarmos todos os dias louvando aquele que merece louvor e adoração? Celebramos quando louvamos a Deus, celebramos a Cristo quando louvamos a Deus. E o que é celebrar? É comemorar, é festejar, é se alegrar por um fato, por uma notícia boa. E ele fez assim, Simeão fez assim. Ele olhou para o céu, pegou Jesus nas mãos, levantou e começou a cantar. Eu fico imaginando que alegria não teve aquele homem, já velho, idoso, pensando que não teria mais nenhuma promessa para cumprir na vida dele, mas se cumpriu aquela promessa. Não importa a idade que você tenha, Deus não está sujeito ao tempo, à idade. Ele pode cumprir a promessa dele até quando a gente estiver morrendo. Ele cumpre, Ele é poderoso, Ele é soberano, e nós o louvamos por isso. Agora, Lucas 2,38, a canção, aliás, a celebração de Ana. Eu acho muito bonita a história de Ana, porque Ana era uma profetisa. Às vezes a gente até aprendeu assim, de que entre o Antigo e o Novo Testamento, o Espírito Santo não falou mais com ninguém. Só que não é bem assim a história. Não é que o Espírito Santo não falou, ele falou. Simeão é no Antigo Testamento, Ana é Antigo Testamento, embora a história esteja registrada no Novo, mas os fatos são do Antigo Testamento. O Novo Testamento não começa com Mateus primeiro. O Novo Testamento começa quando Jesus ressuscita, lá em Atos 2, lá em Atos capítulo 1. É ali que começa a nova aliança. É isso que eu quero falar. É ali que começa a nova aliança, é ali que começa o Novo Testamento propriamente dito. E entre nesse período interbíblico, meus irmãos, o Espírito Santo começou falando, continuou falando, o Espírito Santo continuou comunicando. Ana é do período interbíblico, Simeão é do período interbíblico, Maria é do período interbíblico. A diferença é que o Espírito Santo não inspirou ninguém para escrever livros, mas não que Deus deixou de se comunicar. Deus não deixou de se comunicar nunca com o seu povo, nunca. Quem prega essa ideia aí é uma vertente teológica chamada teísmo, que Deus criou os seres humanos, mas os deixou à própria sorte. Deus não é assim. Deus não é irresponsável. Deus não inspirou ninguém para escrever livro. E quem se atreveu a escrever livro, nós chamamos de livros apócrifos que não estão na nossa Bíblia. Mas Deus continuou falando. Ele falou com Ana.
que Ana era uma profetisa no período interbíblico. Não houve inspiração canônica, mas Deus continuou se comunicando. E aí eu volto a falar sobre Ana, capítulo 2, versículo 38 de Lucas. Quando Ana, que era uma mulher já bem idosa, viúva, não tinha filhos, mas quando ela tem notícia de que Jesus nasceu, eu vou ler para ficar mais bonito. Irmão, a alegria de Ana foi tão grande. Olha o que diz o texto, eu vou ler inteiro. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada a idade, e tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de noite e de dia. Versículo 38, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele quem? De Jesus que nasceu, e falava dele a todos. E sobrevindo na mesma hora, ou seja, quando Ana entra no templo, Jesus estava sendo apresentado. É isso que o texto diz. Ela se depara com o menino, e no versículo 38, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Era Ana dizendo: Jesus nasceu, a profecia se cumpriu, o nosso rei nasceu, o nosso Salvador está aí. Eu estou vendo com os olhos a profecia feita a Abraão, a profecia feita lá em Gênesis 3,15. Ana celebrou a Cristo de uma outra maneira. Ana celebrou a Cristo pregando, falando dele. Olha o que o texto diz, eu leio de novo. E falava dele a todos. Ana nos ensina que quando nós pregamos esse Jesus, nós estamos celebrando a sua vida, nós estamos celebrando o seu ministério. Fale de Jesus, pregue sobre Jesus, no WhatsApp, no status, no YouTube, pregue sobre Jesus, fale dele a todos, mas não fale de qualquer jeito, porque o diabo também fala de Jesus, é falar o que ele é bem dizer o seu nome, é dizer o que ele representa para nós. E Ana, o que Ana dizia? Ele é a esperança de redenção de Israel. Ela serviu e celebrou a Deus pregando. Todas as vezes, meus irmãos, que vocês pregam com microfone ou não, na igreja ou fora, vocês estão celebrando a Cristo, como Ana celebrou, se alegrando pela excelente notícia de que Jesus nasceu. Olha que privilégio, irmão. A promessa de redenção mais antiga e primeira, de Gênesis 3,15, Deus disse: da semente da mulher vai nascer uma outra semente, que vai ferir a cabeça da serpente, só que essa serpente vai ferir o calcanhar dessa semente. Se cumpriu lá na cruz, ou seja, Jesus subindo, o calcanhar dele foi ferido literalmente, porque foi furado na direção do calcanhar. A profecia se cumpriu literalmente. Olha quantos milhares de anos se passaram, irmão. Essa promessa, toda mulher de Israel, ela tinha um apreço maior do que os homens. Por isso que uma mulher que era estéril, ela se maldizia, porque ela entendia que por ela ser estéril, a profecia nunca ia se cumprir nela. Toda mulher judia, ela esperava que essa semente profetizada em Gênesis 3,15, toda mulher esperava que ela fosse a mãe dessa semente. Quando uma mulher é estéril, ela se desesperava, porque não tinha mais essa esperança nela. Ana não teve essa profecia cumprida nela, porque ela é estéril, mas ela se alegrou, apesar da sua esterilidade. É como se ela estivesse dizendo: o filho não é meu, mas é um filho do mundo todo, é um filho de Deus. O filho não é meu, mas ele é salvador de todo mundo. Ela dizendo: apesar de o filho não ser meu, mas é o filho de Deus, é o redentor de Israel. A profecia não se cumpriu na barriga dela, mas se cumpriu diante dos olhos dela. Ela olhando Jesus nascendo, e aliás, Jesus sendo apresentado no templo na mesma hora, como se fosse coincidência, mas não é. Deus queria dar aquela alegria. A profetisa Ana, na sua velhice, eu repito novamente, não coloque a idade como impedimento para Deus cumprir as promessas na sua vida. Às vezes nós estamos já incrustado, não sei se a palavra está certa, se é incrustado, se é encrostado, de crosta, vem de crosta. Nós estamos incrustados na igreja há muito tempo e achamos que já vimos de tudo.
Quando Ana poderia ter dito a mesma coisa com 84 anos, mas Deus foi lá e surpreendeu ela. Olha, tu vai ver Jesus, o Salvador, de que todos os profetas falaram. Olha que privilégio, irmãos. Isaías foi quem mais profetizou sobre Jesus, não viu Jesus. Jeremias também disse alguma coisa sobre Jesus, mas não viu. Zacarias profetizou muito sobre Jesus, mas não viu. E Ana, uma mulher que naquela situação era desvalorizada por ser mulher e por ser estéril, mas ela viu o Cristo. É por isso que ela celebra. Entenderam por que agora ela celebra e fala dele para todo mundo? Porque Deus deu a ela um privilégio que não deu mais para ninguém. Naquela idade os olhos dela viram o Cristo, o Salvador do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. E digo mais, quando no texto que nós lemos, os anjos aparecem no céu. Primeiramente um anjo aparece dando ordem aos pastores. Depois, junto com esse anjo, se aproximam milhares de outros anjos e começam a cantar: glória a Deus na altura, nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Os anjos cantando, celebrando o nascimento de Jesus. Eram os anjos celebrando o cumprimento de todas as profecias. Enquanto que os magos Ana, Simeão celebraram aqui na terra, os anjos apareceram no céu, celebrando ao Cristo que nasceu. Bendito o nome do Senhor. Ou seja, os anjos não são filhos de Deus como nós somos, são criaturas. Eles não experimentaram o pecado, eles não sabem o que é passar pela dor do sofrimento da carne, eles não sabem o que é uma tentação, eles não sabem o que é uma libertação. Anjo não sabe o que é salvação, porque eles nunca experimentaram. Eles sabem teoricamente, mas quando eles olham o Salvador, eles se alegram, porque eles lembram que a profecia, aliás, as profecias se cumpriram, e eles começam a cantar: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Bendito o nome de Jesus. Enquanto na terra alguém louva, no céu tem alguém cantando. Se você parar de cantar, Deus não continua, Deus não deixa de ser louvado. Se você não cantar, Deus não sente falta disso, porque 24 horas, se é que podemos assim chamar a eternidade, por 24 horas os serafins estão do lado dele cantando, dizendo para ele que ele é santo. Isaías viu assim: enquanto a igreja louva a Deus na terra, os anjos louvam Deus no céu. Por 24 horas Deus nunca deixa de ser glorificado, Deus nunca deixa de ser adorado, porque quando a igreja se alegra aqui, os anjos estão lá em cima glorificando o nome do que vive para sempre. Bendito o nome de Jesus. Glória nas maiores alturas. E aqui eu queria abrir um parêntese para fazer uma inserção. Às vezes a gente olha para esse texto e pensa que quando os anjos dizem glórias nas alturas, é como se os anjos estivessem dizendo glorifiquem alto, é para dar glória alto. Não é esse sentido do texto. Glória nas alturas, eles não estão dizendo nos lugares mais altos do universo, o nome de Jesus estava sendo celebrado. Esse é o sentido da expressão: nos lugares mais elevados, mais altos que alguém possa imaginar, Jesus estava sendo cultuado. Bendito o nome do Senhor, porque ele também disse, Paulo disse em Efésios 2, que Deus nos colocou nos lugares celestiais. Isso profeticamente nós entendemos. O nosso nome, nós não estamos lá ainda, mas o nosso nome já está. É por isso que Paulo diz que nós estamos nos lugares celestiais com Cristo, reinando com Ele. Isso é futuro. Então, assim como Simeão alegrou com louvor, assim como os magos se alegraram ofertando, assim como Ana celebrou falando de Jesus, e os anjos celebraram cantando nos lugares altos, devemos nós celebrar também a esse Cristo. É como se os anjos estivessem dizendo: o lugar que Jesus nasceu é muito pobre, não era cheiroso, porém nesse lugar mais rústico e baixo que alguém pode nascer, não impediu de ele ser exaltado nas alturas. É isso que os anjos dizem:
Esse menino que nasceu no lugar rústico, ele está sendo glorificado nos lugares altos. A glória que ele recebe não é só ali na estrebaria, a glória que ele recebe é nas alturas. É por isso que é glória a Deus nas alturas. Bendito o nome do Senhor. Aí no versículo de número 15, aliás, no versículo de número 14, o anjo disse: isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. A gente precisa corrigir uma ideia muito popular de que Jesus nasceu numa manjedoura. Na verdade, não é isso que o texto diz. O texto diz que Jesus foi envolto e colocado numa manjedoura. Não fala que ele nasceu lá. O texto de Mateus diz que ele estava numa estalagem. Outras versões de Bíblia falam que ele estava numa pensão, que era um lugar alugado, e ali não tinha mais lugar para eles. E quando os pastores chegaram, o menino Jesus já estava na manjedoura, no coxo dos animais. Não diz a Bíblia, pode até ter sido, mas a Bíblia não diz, a gente não pode dizer o que a Bíblia não diz. Não quer dizer que Maria se deitou no coxo dos bichos na manjedoura e teve Jesus ali. Pode ter sido, pode não ter sido, mas o que diz a Bíblia é que o menino Jesus foi enrolado em panos e foi colocado numa manjedoura. Mas esse detalhe, por mais que seja importante, não é o máximo da coisa. O máximo da coisa é que ele, sendo Deus, se fez homem, deixando o trono de glória, nasceu em um lugar tão simples, tão rústico, tão sem mobília, nada cheiroso, nada confortável. Ele nasceu, ele cresceu, e ele falou do amor, e hoje ele é o motivo de nossa alegria. E por fim eu quero encerrar essa mensagem dizendo aos irmãos que, se é para celebrar Jesus, precisamos lembrar sempre que onde Jesus chega, tem alegria, porque a notícia de grande alegria continua. A notícia de que Jesus nasceu, ela não é grande apenas para a época de Jesus, ela continua grande nos dias de hoje. Onde Jesus chega, ele traz alegria, tem alegria. Se é para celebrar Jesus na nossa casa, é importante lembrar que se ele habita em nossa casa, nessa casa tem a alegria. Quando Jesus ele foi à casa de Jairo e ele ressuscitou aquela menina adolescente, ele trouxe alegria naquela casa. Foi assim que aconteceu. Jesus chega na casa de Jairo, a menina já morta, todo mundo chorando. Contrataram até choradora profissional para fazer o trabalho de lamentação. Era muito comum nos tempos bíblicos. As carpideiras contrataram até elas para chorar pela menina. E Jesus chega e olha aquele cenário de luto, mas Jesus chega: menina, levanta-te, ela não está morta, ela apenas dorme, ela vive. E Jesus transforma aquele cenário de luto em um cenário de alegria. Onde Jesus chega, ele traz alegria. Ele trouxe alegria à casa de Jairo, assim como trouxe alegria à casa de Mateus. Eu acho muito bonito o chamado de Mateus, que também é conhecido na Bíblia como Levi. Levi estava colhendo imposto, uma profissão que era odiada pelos judeus por dois motivos. Os judeus odiavam os cobradores de imposto, em primeiro lugar porque os cobradores de imposto eles tinham contato com quem não era judeu, e isso para um judeu era impuro. O judeu não queria se aproximar de gentil, de ninguém que era fora de Israel. Ele não queria aproximação, então ele era odiado por isso. Em segundo lugar, ele era odiado pelo fato de cobrar imposto. E em terceiro lugar, eles eram odiados porque eles tinham a fama de serem ladrões. Quase todos, não podemos dizer que todos os cobradores de imposto eram ladrão, mas era muito comum essa prática, era a cultura da época, eles cobrarem mais do que deveria. É por isso que quando Zaqueu se encontra com Jesus, ele disse: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, porque a fama que tinha era que todo cobrador de imposto era ladrão. Aí vai Jesus e chama Mateus: Mateus, vem e segue-me. E diz o texto bíblico que naquele momento, quando Jesus convida Mateus, Mateus vai para casa, convida Jesus e faz uma grande festa. Ele faz festa para receber Jesus. Onde Jesus chega tem festa, onde Jesus chega tem
aquele banquete de comunhão, porque Mateus ou Levi, ele botou comida na mesa, imobiliou a casa, arrumou um espaço para receber Jesus, e quando Jesus chega, lá está a festa acontecendo. A mesma coisa aconteceu com Zaqueu. Zaqueu também faz uma grande festa, e Jesus chega e a festa está acontecendo por causa de Jesus. Aí os fariseus olharam: como é que pode tu comer com um pecador como esse, com um publicano como esse? Aí Jesus disse: eu estou aqui porque hoje chegou salvação nessa casa, porque este também é um filho de Abraão. Onde Jesus chega tem a alegria da salvação, e bendito o nome do Senhor. A pregação do Evangelho que a igreja faz é uma pregação de alegria. Atos capítulo 8, versículo 8, lá vai o grande evangelista pregando. Filipe vai a Samaria e prega. Olha que missão complicada de Filipe, pregar lá na cara do inimigo dele, pregar onde ninguém queria ir. Aí Filipe vai e prega os samaritanos, e o que acontece? A notícia do Cristo ressuscitado gera paralítico levantando, morto sendo ressuscitado, doente sendo curado, e diz o texto de Atos capítulo 8, que foi grande alegria naquela cidade. A cidade que serve a Jesus é uma cidade feliz, a cidade que teme a Jesus é uma cidade feliz, é uma cidade que tem alegria, é uma cidade que tem harmonia. Quando Jesus chega, ele traz alegria. Quando o evangelho é pregado, ele traz alegria. Atos 16, 34. O carcereiro que ficou querendo se matar porque os presos podiam fugir, ele aceitou a mensagem de Paulo. E no final do texto, 16:34, o texto fala que agora ele foi encontrado se alegrando com a família dele por causa da crença que ele tinha em Deus. A partir de agora, a nossa crença em Deus é para trazer alegria para a nossa família. A nossa fé em Deus é para trazer alegria para os nossos familiares. Onde Jesus chega, meus irmãos, a família é feliz. Quando Jesus alcança toda a família, é uma família feliz, é uma família realizada. O carcereiro que antes estava com medo, porque a vida dele estava em risco, agora ele se alegra, ele se regozija com a esposa, com os filhos. E por quê? Porque Jesus veio e o salvou. Essa é a alegria da salvação. Glória ao nome do Senhor. Jesus trouxe alegria à casa do carcereiro. Como não lembrar de Abacuque capítulo 3, quando Abacuque expressa o mais alto grau de fé, ao dizer: olha, pode até a oliveira não botar oliva, pode até a figueira não produzir frutos, pode até não ter animal nenhum no curral, pode ter roubado todos os animais do campo, todavia eu me alegro no Senhor. A alegria do homem e da mulher de Deus não é naquilo que ele tem, é naquilo que Deus é, não é naquilo que Deus pode dar, é naquilo que Deus representa para nós. Sabe o que Abacuque está dizendo? Pode não ter vaca no campo, eu vou me alegrar do mesmo jeito. Pode não ter oliva na oliveira, eu me alegro do mesmo jeito. Pode não ter fruto no pé do figo, eu me alegro do mesmo jeito, porque a oliveira falta, o gado não cresce, pode morrer, pode ser que a figueira não cresça, não reproduza, mas Deus não é assim. Deus não falha, Deus não morre, Deus não é um homem falível, Ele é Deus eterno, perfeito, o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Esse é o motivo de nossa alegria. Nós não podemos encontrar motivos para se entristecer o resto da vida por conta de um objeto que perdemos, de uma oportunidade que perdemos. Meu irmão, se você tem Jesus, a sua alegria não pode, a sua tristeza não pode ser duradoura. Jesus é o motivo maior de nossa alegria. Eu me alegrarei, não é no veículo, não é na minha casa. Eu não vou me alegrar por essas coisas, eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei no nome do Senhor dos exércitos.
Deus é a razão de nossa alegria. Jesus é a causa da alegria na nossa casa. A alegria de nossa casa não deve ser motivada só porque tem comida todo dia, só porque é confortável, só porque tem ar-condicionado, só porque tem uma TV bonita. A alegria de uma casa é se Jesus for o habitante dela, é se Jesus for o Senhor dela. Jesus não quer ser apenas um visitante, Ele quer ser um habitante. Ele não quer ser um coadjuvante da casa, Ele quer ser o Senhor da casa. Quando entregamos o controle de nossa casa, da nossa vida, nas mãos dEle, a nossa casa se enche de alegria, porque Jesus é a própria alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é o motivo de alegria da igreja, meus irmãos. É Jesus. A gente pode até se alegrar se cantar um louvor motivacional bonito, não é errado. A gente pode até se alegrar com uma mensagem motivacional bonita, não é necessariamente errado. Mas se a igreja não se alegra quando se fala em Jesus, está tudo errado. Se a igreja não se alegra que Jesus vai voltar, está tudo errado. Se a nossa alegria maior é a expectativa de uma porta de emprego, se a nossa maior expectativa é a prosperidade financeira, profissional, precisamos parar tudo e voltar para o primeiro amor. Porque nada deve nos alegrar mais do que saber que um dia Jesus vai voltar. Nada deve ser motivo de maior celebração de ver que um dia Ele vai aparecer e vai nos levar. Nada disso, dessas coisas da terra, podem ser o motivo maior de nossa alegria. Mas às vezes nos entristecemos, alguns ficam depressivos porque perderam algumas coisas ou perderam alguém. Na verdade, quando nós olharmos para Cristo e ver que Ele é tudo que temos, e que Ele é tudo que somos, e que Ele é o nosso tudo, e que Ele é o que nos preenche, nós chutamos para fora qualquer tristeza ao saber que Jesus habita em nós, e onde Ele está, a abundância de alegria, a fartura de alegria. Conta essa história do jornalista que passou na frente de uma casa de taipa, chão batido, meio-dia, o sol queimando. Ele escuta uma voz de uma mulher cantando: achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que Ele purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares para mim. Aquele jornalista ouviu aquela música e tentou entrevistar a mulher que cantava, sem entender como é que pode um calorzão desse, numa casa tão simples, sem móveis dentro, tudo pobre, tudo em extrema miséria, como é que pode você cantar com tanta alegria? Ela disse: eu canto porque Jesus me salvou, eu canto porque Jesus me trouxe alegria, eu canto porque Jesus é a minha alegria, eu canto porque Ele deixou a promessa de que viria me buscar para levar para o céu, eu canto porque Ele disse: se um dia eu morrer, eu não vou ficar aprisionada no túmulo pela eternidade, mas ao som da trombeta Ele virá, as sepulturas vão se abrir e subirei para encontrar com o meu Senhor. O motivo da nossa alegria não é a nossa casa boa ou não, é Jesus que habita nela. Você pode estar no palácio, se não tiver Jesus, aquele palácio se torna um inferno. Você pode estar no lugar mais simples possível, mas se Jesus está ali, tem abundância de alegria, tem fartura de alegria, tem milagre, tem multiplicação, tem provisão, tem azeite sendo multiplicado, porque Jesus é a nossa alegria, é a solução do nosso problema, é o motivo maior de nosso louvor. Nós não podemos cantar só para obedecer uma ordem litúrgica do culto, precisamos cantar porque Jesus é o motivo de nossa alegria. Até quando a tristeza vem e invade o nosso coração, é aí que devemos cantar. Irmãos, a melhor hora para cantar não é quando a gente está feliz. Normalmente a gente canta mais quando está feliz, mas a melhor hora para cantar, e isso até a psicologia ensina, é quando nós estamos no fundo do poço.
é quando tudo não tem mais sentido. Essa é a melhor hora para louvar a Deus, porque enquanto você louva o nome do Senhor, a alegria de Deus vai preenchendo o seu coração, a ansiedade vai saindo, a tranquilidade vai chegando, é a canção que sobe, é o consolo que desce, a presença se manifesta. C.S. Lewis, um grande teólogo, certa vez disse: existe uma porta aberta em todo quarto de oração. O seu quarto pode não ser bonito, pode não ser confortável, mas se tem oração naquele quarto, tem uma porta que se conecta com o céu. É lá que Deus se manifesta. É como que aconteceu com Daniel. 3 vezes ao dia Daniel estava no quarto com Deus, mas quando Daniel precisou de Deus e foi para a cova, lá estava Deus com ele. Se você quer que Deus esteja na cova de leões contigo, fique no quarto de oração com ele, porque aí ele te responde com reciprocidade. Ouvi, meus irmãos? Eu encerro essa mensagem dizendo que Jesus, por ser a alegria maior e o motivo maior de nossa celebração, é a solução melhor do que qualquer antidepressivo. Essa mensagem eu espero que atinja o seu coração. Talvez você esteja no começo ou no meio de uma depressão terrível. Os remédios não funcionam. Eu não estou aqui para dizer que depressão é coisa do diabo, que nem sempre é. Ele pode colocar alguém deprimido, mas normalmente são fatores psicológicos, são lembranças passadas, são traumas. Mas eu quero vos dizer que entregue na mão de Jesus. Não existe depressão que resista ao toque de Jesus. Não existe depressão, irmãos, a depressão não é pior do que a morte. Mas sabe o que Jesus fez na morte? Como poetizou o poeta, o compositor, que disse: a morte morreu lá na cruz. E quem foi que a venceu? Foi Cristo Jesus. Jesus venceu a morte. É o maior inimigo do homem, é a morte, mas foi vencido. Se Jesus vence a morte, venceu a morte, ele vence a depressão que você sente, ele vence a tristeza profunda. Se entregue de corpo, alma e espírito ao Senhor e deixe de preencher todos os espaços feridos. Ele vai sarar, ele vai curar, ele vai trazer alívio, e aí você vai celebrar a presença de Cristo, do Cristo que cura, do Jeová Rafá, daquele que sara, do Senhor que orienta, do Senhor que completa, do Senhor que pode expulsar a tua depressão. E aí você vai fazer como está escrito no livro de Jó: a tristeza vai saltar de alegria, a tristeza se converte em alegria, porque quem habita e entrega o seu coração eternamente a Cristo, pode ter certeza, você tem promessa de cura, meu irmão. Jesus não cura apenas a doença do corpo, a lepra, a coluna com problema. Jesus cura a alma do homem. Jesus é o problema da alma do homem. É a celebração que temos que fazer nessa noite, e entender que Jesus é o nosso maior motivo de alegria. Por 15 segundos, celebre a Jesus nesse momento. Diga para Ele o que Ele é para você. Diga para Ele que Ele é grande. Diga para Ele que Ele é maravilhoso. Pode fazer. Diga para Ele que Ele é conselheiro. Diga para Ele que Ele é Deus forte. Diga para Ele que Ele é o teu Salvador. Celebre a Jesus nessa noite, dizendo para Ele que você ama mais do que tudo nesse mundo. Celebre a Jesus nessa noite, dizendo que você é grato a Deus por tudo que Jesus já fez. Celebre a Deus nessa noite elogiando, dizendo quão grande Ele é, grandioso és tu, quão grande é meu Deus. Glorifique o nome do Senhor, porque quando você exalta a Deus, o Senhor exalta o teu ânimo abatido. É só experimentar. Exalte a Deus e o teu ânimo pode estar lá embaixo. Jesus vai exaltar e vai trazer alegria para esse coração cansado. Apenas celebre e diga para Jesus o quanto Ele é bonito, mesmo sem você nunca ter visto isso. Isso é fé, irmãos. Dizer que Jesus é bonito é fé. Eu nunca vi, eu não sei que cor ele era, não sei como é que era o cabelo dele, mas só posso dizer uma coisa: Jesus é o maior padrão de beleza que existe. Eu creio nisso e você crer também, e em breve nós veremos face a face o rosto de Cristo. E Deus abençoe.